Olá, vamos a mais uma videoaula. O assunto de hoje é a correção da lista de exercício proposta. Aqueles que desejarem, nos comentários deste canal, vai possuir aí essa lista para aqueles que desejam realizar primeiro, antes de verificar a correção. A lista é composta de 4 exercícios, sendo que o primeiro exercício nós temos 7 itens. O primeiro nós vamos resolver todas as equações do segundo grau e os outros 3 nós vamos interpretar o problema dado. Então vamos resolver este primeiro exercício, e aí está x² mais 4, é uma equação do segundo grau incompleta, então não há necessidade de eu realizar através da fórmula de Bhaskara, mas quem desejar fazer pode, não tem problema, a solução será a mesma. Então nós passaremos o mais 4 para a minha direita, e todos sabem que a potência, ela, na verdade, se transforma numa radiciação. Chegamos aqui ao assunto do nosso tema, que é números complexos. Vocês viram nas videoaulas anteriores, que eu vou até deixar aqui o link, em que nós não conseguimos encontrar solução alguma no conjunto dos números reais que um número qualquer multiplicado por ele mesmo dê menos 4. Nós já sabemos de antemão que, por exemplo, o mais 2 multiplicado pelo mais 2, ele vai me dar mais 4. Porém, se eu fizer menos 2 multiplicado por menos 2, isso também vai me dar mais 4. Alguns alunos cometem o erro de achar que é mais 2 vezes menos 2. O conceito de raiz é um número por ele mesmo. Se o número é positivo, por ele mesmo positivo. Se o número é negativo, por ele mesmo negativo. Não é um número positivo multiplicado por um número negativo, porque são dois números diferentes. Mais 2 não é a mesma coisa que menos 2. Quantitativamente nós temos a noção, mas o sinal nos dá uma outra interpretação. Aí que surge a noção dos números complexos, as quais todos nós vimos na videoaula anterior. Então nós vamos aqui utilizar um artifício que é da radiciação. Nós sabemos que raiz menos 4 é o mesmo que a gente fizer, né, da seguinte maneira. É como se a gente tivesse separado, decomposto essa raiz em raiz de menos 1 e raiz de 4, porque na propriedade de radiciação é a mesma coisa. Raiz de menos 4 é o mesmo que raiz de menos 1 vezes raiz de 4. Vocês viram que raiz quadrada de menos 1 é um número complexo. E raiz quadrada de 4, nós vimos ali embaixo, que pode ser o mais 2 ou o menos 2. Então, a solução para essa raiz vai ser mais ou menos 2i. Então, esse sinal negativo que surge dentro da raiz é o nosso i. Se isso x² mais 9, conhecimento anterior, nós vamos transferir o mais 9 à minha direita, vai ficar menos 9. Também estamos lidando com uma equação do segundo grau incompleta. Então, recordando vocês que nós vamos separar aqui, né, o menos 1 de dentro da raiz com o raiz de 9, para que a gente encontre a solução. Então, nós sabemos que raiz quadrada, né, de menos 1 é o i, e a raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3, nosso i, que aparece ali. x² mais 49, que é igual a 0. Então, nós vamos transferir o 49 para a nossa direita, vamos ficar menos 49. A potência vai transformar numa raiz de menos 49 e vamos recordar que nós vamos decompor isso daqui como se fosse raiz de menos 1 vezes raiz de 49. Todos vocês sabem que esse menos 1 é raiz de menos 1 é o i, e raiz de 49 é mais ou menos 7. Então, a solução para essa equação do segundo grau é mais ou menos 7i. x² mais 121 igual a 0. O nosso 121 irá para a direita, ficando negativo, e a potência vai se transformar em raiz. Toda essa explicação eu estou fazendo aqui à parte, mas aqueles que já compreenderam não tem necessidade de realizar essa separação entre o menos e a nossa raiz, né, do número que eu estou procurando a solução. Então, a raiz quadrada de menos 1 é o i, e a raiz quadrada de 121 é o mais ou menos 11. Então, quem já compreendeu o processo, eu posso migrar desta
informação aqui diretamente para essa daqui, que é mais ou menos 11i. Agora nós vamos entrar no assunto já com uma equação do segundo grau completa. Então eu gosto sempre de decompor os coeficientes dessa minha equação do segundo grau. Para quem não sabe, o coeficiente A está aqui, o coeficiente B é este aqui e o coeficiente C é o elemento sem a parte literal x. Então, meu coeficiente A valerá 1, meu coeficiente B vale menos 6 e o meu coeficiente C vale 3. Eu também gosto de fazer separadamente o meu discriminante, eu não coloco ele direto na raiz de Bhaskara, porque acredito que é um acúmulo muito grande de informação e que pode confundir o raciocínio. Então, agora eu vou substituir os valores que foram dados aí para todos nós. Então, nós vamos identificar que o nosso delta vai dar 36 menos 52. Nosso delta, ou o nosso discriminante, é menos 16. Então, todos vocês aprenderam que quando o delta ou o discriminante dá negativo, não existe raiz real. Ou seja, não existe nenhum número no conjunto dos números reais que conhecemos que multiplicado por ele mesmo vai me dar menos 16. Por isso que surge a noção do conjunto dos números imaginários. Então, dando continuidade, eu vou escrever agora aqui a minha fórmula de Bhaskara, que todos vocês já conhecem. Preste atenção que na fórmula é negativa e a gente aqui tem que esse B também é negativo. Então, não vamos confundir. Então, eu vou ter aqui neste momento menos da fórmula e menos 6, que é o coeficiente. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 16 dividido por 2 vezes A. Tudo bem? Então, aqui nós vamos ter 6, mais ou menos. Então, lembrando que nos exercícios que fizemos há pouco, separamos o menos do 16. Sabemos que o menos é o i e o 16 é o que nós já conseguimos compreender, que é um número multiplicado por ele mesmo, que vai dar 16, no caso é o 4. Então, raiz quadrada de menos 16 ficará 4i. Isso aqui dividido por 2. Então, aqui nós vamos encontrar as duas soluções. Então, a primeira solução nós vamos somar, a segunda nós vamos subtrair. Então, 6 mais 4i dividido por 2. E a segunda solução, 6 menos 4i dividido por 2. Essa é uma das formas. Vejam vocês que eu tenho um denominador comum 2, ele está dividindo o numerador, que possui duas parcelas. Tá? Eu não posso somar esses dois valores, né? Eu não posso somar aqui o 6 com o 4, nem subtrair o 6 do 4, porque isso é uma parte real e isso aqui é uma parte imaginária. Eles permanecem assim. Então, nós vamos ter aqui 6 dividido por 2 vai dar 3, e 4 dividido por 2 vai me dar 2i. E aqui, a segunda resposta, vou ter 3 menos 2i. Então, não posso somar 3 com 2 para dar 5, e nem 3 por menos 2 para dar 1. Então, ou outra maneira que eu posso representar é vir diretamente daqui e fazer 3 mais ou menos 2i. Porque, como vocês podem ver, está aqui. A diferença vai estar apenas no sinal do número i imaginário. Então, a resposta é 3 mais 2i e a outra 3 menos 2i. X ao quadrado mais 2x mais 2 igual a 0. Então, vou identificar os meus coeficientes A, B e C. Então, o meu coeficiente A vale 1, B 2 e o C 2 também. E agora eu vou colocar no meu discriminante, separadamente, e encontrar a solução para este problema dado aqui. Delta igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vemos que o nosso delta deu menos 4. Conforme a fórmula de Bhaskara, vamos substituir os valores que foram dados. Todos vocês já sabem que raiz quadrada de menos 4 vai ser o i para o menos e o 4 vai ser 2. Então, 2i dividido por 2. Então, agora eu posso simplificar esse menos 2 com 2 e esse 2 com 2 e manter essas informações juntas. Então, x igual menos 2 por 2 vai dar menos 1, mais ou menos, porque nós vamos ter duas respostas, 2 por 2 dá 1, vai ficar apenas i. Então, a solução para esse problema é menos 1 mais i
e depois menos 1 menos i. Lembrando que eu não posso fazer a junção dessas duas partes. X ao quadrado menos 2x mais 4. Vou identificar aqui os meus coeficientes. Lembrando vocês que eu tenho o coeficiente A, o coeficiente B e o meu coeficiente C. Substituindo na fórmula do discriminante para que a gente identifique qual é o valor D. Delta menos 2 ao quadrado vai me dar 2 e 4 vezes 1 vezes 4 negativo vai me dar menos 16. Vocês podem verificar que não existe nenhum número que multiplicado dê negativo por si e também esse 12 não tem um valor exato. Vamos ter que decompor este número. Colocando na fórmula de Bhaskara as informações que nós possuímos e o nosso delta também é negativo, porém não é um número exato. Então, o que nós vamos fazer aqui é decompor o menos 12. Então, 12 dividido por 2 dá 6, por 2 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, sabemos que aqui é 2 ao quadrado vezes menos 3. Retornando à fórmula de Bhaskara, vamos colocar dentro da raiz essa decomposição. Então, vamos ter aqui 2 mais ou menos 2 ao quadrado vezes 3. Então, o único elemento que vai poder sair da raiz é o que tem expoente par, que é divisível pelo índice. Temos aqui 2 mais ou menos 2, raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui duas respostas. 2 mais 2, raiz de 2, dividido por 2. Nós vamos ter 2 menos 2, raiz de 2 sobre 2. Então, nós observamos que as duas raízes são divisíveis por 2. Então, elas vão simplificar os elementos do meu numerador por 2 para encontrar a nossa resposta. Então, 2 por 2 vai dar 1 e 2 por 2 também vai dar 1. Desculpa que eu esqueci o número i, né? O número imaginário para a nossa solução. Então, x2 vai ser também 1, porque 2 dividido por 2 vai me dar 1, e 2 dividido por 2 também vai me dar 1. Então, nós temos aqui as duas respostas para este problema. Aqui também não coloquei o número imaginário, recordando vocês que o menos da raiz de 12 é o i, e o 12 nós decompomos aqui em fatores primos para que possamos achar a solução. Essa expressão também, vamos identificar os nossos coeficientes, que nos ajuda bastante na aplicação das fórmulas que são dadas. Substituímos nos discriminantes os valores dos coeficientes que foram identificados na função e a gente pode aqui agora determinar qual vai ser o nosso discriminante. No caso, menos 64 vai ser a solução. Então, nós sabemos que no conjunto dos números reais não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá menos 64. Então, substituindo na fórmula de Bhaskara, a gente pode agora resolver este problema. Lembrando vocês que menos raiz quadrada de 64 é como se eu decomposse em raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 64. Então, menos com menos 4, isso aqui vai me dar 4 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 64 vai me dar 8, e raiz quadrada de menos 1 é i dividido por 8. Então, nós vamos fazer aqui a decomposição para que possa achar essas duas soluções. A primeira solução que nós vamos ter vai ser 4 mais 8i dividido por i. E a nossa segunda solução, 4 menos 8i dividido por 8. Lembrando que o 8 está dividindo os membros, igualmente é um denominador comum. Então, simplificando aqui, vou ficar 4 sobre 8 e 8 dividido por 8. E o x2, 4 sobre 8, menos 8 dividido por 8 e dividido por 8. Simplificando, o x1, 4 por 8 vai dar meio, mais i, porque 8 por 8 vai dar 1. E o segundo, 4 dividido por 8 vai dar meio também, porém, menos 8 dividido por 8 vai me dar menos i. Eis aí as duas soluções para esta equação. Este próximo problema, ele diz que estas duas expressões, elas são iguais, conforme está aqui. Então, vamos igualar, e todos nós já observamos que isso aqui vai me dar uma equação do segundo grau. O que eu vou realizar é passar para o primeiro membro os valores do segundo membro. E aqui, resolver os termos em comum. Caindo numa equação do segundo grau, identificamos os coeficientes.
Após a identificação de cada um dos coeficientes, nós vamos colocar no que nós já conhecemos no discriminante. Resolvendo cada parte desse nosso discriminante, vamos chegar à conclusão que o nosso delta vai dar menos 16. Então, todos já sabem que não existe nenhum número real que multiplicado por ele mesmo vai me dar aí menos 16. Na nossa fórmula de Bhaskara, podemos então substituir os valores que temos dos coeficientes e do nosso discriminante. Recordando que menos raiz quadrada de 16 vai ser o nosso raiz quadrada de menos 1 vezes nossa raiz quadrada de 16. Isso aqui vai me dar 4i dividido por 2. Temos agora aqui as nossas duas soluções. Eu vou fazer neste momento a simplificação desse 2 e desse 4 que estão no numerador pelo o denominador comum, que é 2. Então, nós vamos ter aqui as nossas duas respostas, que é 1 mais ou menos 2i. Então, a primeira é 1 somado com 2i e a segunda é 1 subtraindo de 2i. Reforço a vocês que eu não posso somar nem subtrair esse 1 com esse 2, porque são um número imaginário. Eu tenho a parte real e a parte imaginária. Esse problema nos diz que eu tenho o número 4, que foi dividido em duas parcelas, e o produto dessas parcelas vai me dar 29. Então, eu tenho dois números que eu não sei quais são eles, que somado vai dar 4. Muitos podem dizer, é 2 e 2. Sim, mas pode ser 3 e 1, pode ser 1 e 3, pode ser 0 e 4, como pode ser um número imaginário que nós já estamos estudando, que somado e multiplicado vai me dar as informações que ele pede, que é 4. Então, a soma desses dois elementos que eu não sei dá 4, mas o produto, que é a multiplicação entre eles, vai me dar 29. Então, vocês podem ver que caímos num sistema de equação com duas incógnitas, duas equações. O que eu vou fazer é colocar a primeira equação dentro da minha segunda equação. De que forma que eu vou fazer isso? Um dos métodos. Eu vou colocar em função de y. Vou pegar o y e vou passar para a minha direita e depois vou substituir na minha segunda equação. Então, ao fazer a substituição, vou fazer aqui a minha distributiva para esta questão. E vocês observam que nós caímos numa equação do segundo grau. O que eu vou fazer é rearranjar esses valores na forma que todos conhecem. Eu vou passar para o segundo membro, 4y menos ao quadrado, trocando os sinais e conservando o 29, que já está à minha direita. Vou identificar agora, como vocês já perceberam anteriormente, os meus coeficientes, para que eu possa depois aplicar na minha equação de Bhaskara. Então, está aqui cada um deles, o coeficiente A, B e C, e agora eu posso aplicar na fórmula de discriminante. Ao substituir na fórmula do discriminante, nós vamos encontrar um delta que dá menos 100. Então, todos sabemos que não existe nenhum tipo de número real em que eu possa multiplicar entre si para que possa me dar menos 100. Aí nós vamos utilizar o recurso que nós aprendemos agora a respeito de números complexos. Vamos fazer a fórmula de Bhaskara. Substituindo os valores, vocês identificam aqui a raiz de menos 100, que nós vamos separar e vocês sabem que é a raiz de menos 1 vezes a raiz de 100. Todos compreendem que a raiz de menos 1 vale i e a raiz de 100 vale 10. Então, retornando à minha fórmula de Bhaskara, eu vou ter menos vezes menos 4 mais 4, mais ou menos 10i dividido por 2. Então, agora aqui eu tenho 4 que vai dividir por 2 e depois o 10 que vai dividir por 2. Vou encontrar duas respostas. Então, nós vamos encontrar aqui 2 mais ou menos 5i. Porém, se vocês perceberem anteriormente, nós temos dois números, x e y. Então, eu achei aqui, neste caso, a solução para x. Então, agora eu vou ter que achar a solução para y. Fazendo uma pequena correção, como eu coloquei em função de y, eu mecanicamente fui escrevendo como x aqui, mas não é. Esse valor aqui é o y, porque todo o nosso problema foi resolvido para o elemento y. Vocês podem observar aqui. Sabemos que x é igual a 4 menos y, então vamos pegar a resposta de y e substituir aqui. Se temos duas respostas para y, então nós temos também duas respostas para x.
Então, a primeira resposta, nós vamos utilizar o y', que é 2 mais 5i. Então, vocês observam aqui, vou pegar primeiro o sinal positivo e em seguida o meu sinal negativo. E vou substituir nesta expressão lá do início do nosso problema. Então, se eu chamei de y', vou chamar de x', 4 menos 2 mais 5i. Então, x' vai ser 4 menos 2 menos 5i, então x' vai ser 2 menos 5i. Ora, nós vimos que eu utilizei para y quando for a parte imaginária positiva. Agora, a outra solução que encontramos para y, vejam que foram duas soluções, está aqui, ó, a primeira foi positiva e agora a negativa. Então, da mesma forma, vou substituir lá nessa relação no começo do nosso estudo, que vamos identificar agora qual é o valor de x2. Então, ao substituir nessa relação, fazendo a distributiva com os sinais, nós vamos encontrar 2 mais 5i. Então, encontramos aqui esses números. Então, quando o y valer 2 menos 5i, o x é 2 mais 5i. Quando o y valer 2 mais 5i, o x dá 2 menos 5i. Então, nós temos, na realidade, 4 números, né? Dois pares de números de coordenadas que vão me dar a solução soma 4 e parcela 29. Bons estudos a todos vocês.